Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez, numa sexta-feira, final de semana chegando aí. Nós aqui com nossos grãozinhos no caminho de hoje, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, trazendo para a gente hoje, desculpe, o Evangelho no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Todo aquele que, pois, ouve essas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia, e logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último, mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, mas de que serve chamá-lo Mestre ou Senhor se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhes responderá, eu não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia, o vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Muito bem. O que os Espíritos querem dizer para a gente aqui, né? Nestas palavras que Jesus disse, transcritas aqui no Evangelho, eles querem dizer somente que não adianta eu falar coisas da boca para fora. Se eu não praticar aquilo que eu falo, se eu não exemplificar aquilo que eu falo,
eu venho aqui e peço, Senhor, Senhor, né? Mas eu estou fazendo por onde? Eu estou fazendo por onde? O que eu estou fazendo para merecer entrar no reino dos céus? O que eu estou fazendo? Porque eu aqui ficar falando para vocês e não praticar nada do que eu falo, eu estou construindo uma casa sobre areia. Eu estou construindo uma casa sem alicerce. Primeira chuva forte que der vai derrubar minha casa. Quer dizer, a primeira contrariedade que eu tiver, a primeira tempestade que passar na minha vida vai me derrubar. Então eu tenho que fazer aquilo que eu falo. Eu tenho que praticar aquilo que eu falo. Se eu falo em nome de Deus, em nome de Jesus, eu tenho que seguir os mandamentos de Deus e os de Jesus. Eu tenho que praticar a lei maior, a lei de amor, a lei de caridade. Eu tenho que tirar de mim o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a cupidez. Eu tenho que ser melhor, porque senão a minha casa, construída sobre areia, vai cair. Se eu faço o que eu falo, eu estou construindo uma casa sobre uma pedra, a base sólida, porque eu estou praticando aquilo que eu estou falando para vocês. Se eu levo para alguém as palavras de Jesus, eu tenho que fazer aquilo que eu estou falando. Eu tenho que dar exemplos, porque senão a pessoa vai olhar para mim e falar assim, poxa, mas você fala tão bonito, você fala tantas coisas boas para a gente, mas você não pratica nada do que você fala. Você não dá exemplos. Então a minha casa aí cairá. Se eu não dou exemplos do que eu falo, minha casa vai ruir. Quer dizer, a minha vida vai ser jogada fora. Eu não vou estar aproveitando nada da minha vida terrena. Não vou estar levando nada para a minha vida espiritual, né? Então vamos procurar, quando falarmos em nome de Jesus, principalmente, vamos dar exemplos daquilo que a gente fala. Vamos ser exemplo daquilo que a gente fala. Tá bom? É isso que eu interpretei, viu, pessoal? Vocês têm toda a liberdade, né, para continuarem aí dando uma estudada nas leituras e interpretar da melhor maneira possível. Aliás, eu acho que essa é a nossa obrigação, né? Porque cada dia que você abre essa leitura, você vai interpretar ela de um jeito diferente. Vai ser alguma coisa que está na sua vida e que você vai utilizar naquele momento ali para aquela leitura, né? Serviu para mim hoje, com certeza. Hoje, no Livro dos Espíritos, traz para a gente ainda no capítulo 6, nós estamos falando aqui sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. A questão 241. Os espíritos têm, do presente, uma ideia mais precisa e mais justa que nós? Do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós, mas, ainda uma vez, isso depende da sua elevação. Então, tudo vai depender da nossa elevação moral e espiritual, né? Os espíritos veem, sim, de uma maneira diferente do que nós encarnados, porque eles não têm o véu mais. Eles não têm aquele véu que nos impede de ver o passado. Eles têm a exata noção do passado, do que já viveram, né? E do que precisam. Então eles enxergam, de acordo com a elevação deles, eles enxergam tudo o que precisam. Tudo o que está permitido a eles naquele momento. Não no nosso caso, por conta do véu, né? Do véu. E quando nós deixarmos esse corpo carnal, nós vamos perder esse véu e vamos passar a enxergar, né, com a visão espiritual, né, que vai
de acordo com a nossa evolução, nos mostrar mais coisas do que a gente está vendo aqui encarnado. Tá bom? Uma ótima sexta-feira para todos, com muita luz, muita paz, equilíbrio, saúde e trabalho para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça cada dia mais no caminho do amor e da caridade. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.